Olá, gente, boa noite, uma feliz semana a todos, com paz, muita saúde, que possamos iniciar uma semana cheia de muita paz. Nós estamos recebendo aqui hoje, daqui a pouco, daqui uns 15 minutos, mais ou menos às 20h30, nós vamos receber a doutora Patrícia Gonçalves. Hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária. Enquanto a doutora Patrícia não chega, eu vou bater um papo com vocês, algumas dicas aqui para vocês de alguns alimentos, de algumas receitas que algumas pessoas me pediram, tá? Enquanto a doutora Patrícia não chega, então vamos dando as nossas receitinhas. Muita gente me pediu como pode fazer o leite de inhame, como pode fazer o leite de amendoim, como pode fazer o leite de castanhas. Então, vai aí a dica. Olha, gente, quando a gente faz troca do leite de vaca por leite vegetal, tem um ganho muito grande, porque o leite de vaca em si, nada contra, também agora virou modismo, né? Às vezes as pessoas radicaliza demais as coisas e não podemos ser tão radical assim, né? Mas tem muita gente que tem intolerância à lactose e tem pessoas que descobrem depois de adultos que têm intolerância à lactose. A Sula Miranda, mesmo que é minha amiga, a cantora Sula Miranda, ela veio descobrir depois de adulta que ela tem intolerância à lactose. Então, muita gente realmente descobre que tem a intolerância à lactose. E para essas pessoas, as pessoas que sempre têm aquele desconforto, quando come qualquer coisa que tem leite, ou que tem o próprio leite mesmo, sente aquele desconforto, gases, a acidez estomacal piora. Quem tem refluxo, quem tem gastrite também, o leite de vaca ele piora muito, né? Durante muitos anos as pessoas usavam um copo de leite quando está com acidez estomacal, tomavam um copo de leite porque ele melhorava na hora, mas ele multiplicava as bactérias do estômago e do intestino também. Então ela vai entrar aqui, a doutora, ela não vai estar aqui agora, porque ela já falou que ia atrasar, a doutora Patrícia Gonçalves. Paulo Almeida! Passei o final de semana com Paulo Almeida, foi tanto tempo que a gente não encontrava, né? O ator Paulo de Almeida, fizemos um pão, tá aí nas redes sociais, um pão italiano que ficou maravilhoso. Vocês podem pegar a receita depois do meu Instagram, viu? Facinho de fazer em casa. É igual a farinha de trigo, né? A farinha de trigo, quem tem intolerância, realmente tem que trocar, né? Mas quem não tem, de vez em quando, não deve comer muito pão, mas de vez em quando a gente pode fazer um pãozinho caseiro que pega, que é muito gostoso e tá tudo certo, né? Então, para você preparar o leite de inhame, como você faz? Você pega 3 batatas de inhame, se for pequena, pode ser 4, descasca, corta, bate com 1 litro de água, depois você coa, está pronto o seu leite de inhame. Ah, mas ele fica com aquele gostinho do leite de vaca? Se você quiser, você pode acrescentar para ficar aquele gostinho do leite de vaca que tem aquela mistura de açúcar, de doce, né, com sal. Então você vai colocar 1/3 de colher de sal, de café de sal, uma pitadinha de sal no seu leite, quando você vai bater, e também pode colocar uma colherinha de café de açúcar. Ele vai dar aquele mesmo sabor que tem o leitinho que tem o leite de vaca, tá? Esse é o leite de inhame. Para você fazer o leite de amendoim, não pode ser o amendoim torrado, ele tem que ser cru, senão não dá certo o seu leite. Você vai, para cada litro de leite, você vai usar 200 gramas de amendoim cru. Você pode comprar ele, se quiser, com a casca
e também pode comprar ele sem a casca, que qualquer loja de produtos naturais se encontra, sem a casca é melhor, tá? Você vai pegar 200 gramas de amendoim, bater com 1 litro de água, esse vai precisar de coar. Depois que você bater bem batido, vai ficar aquele leite espumoso, você vai passar numa peneirinha para tirar os resíduos. As castanhas também, você pode fazer a mesma coisa. Castanha de caju, castanha do Pará, qualquer tipo de castanha. Só que a castanha, você vai usar 100 gramas de castanha para 1 litro de água. Você pega qualquer castanha, não pode ser torrada, ela tem que ser crua, vai bater qualquer castanha com 100 gramas com 1 litro de água, bate bem batido, depois coa. Ah, precisa de colocar de molho de um dia para outro? Não precisa, gente. Isso aí é bobagem, não vai mudar nada. Você vai bater, vai triturar bem. Tanto faz você deixar a castanha de molho de um dia para o outro ou bater na hora, o resultado depois é o mesmo, tá? Tem gente que faz isso, põe de molho, não precisa. Tá? O leite de coco também, se você quiser fazer, só que muda a quantidade. Você vai usar, tem que ser o coco, aquele da casca, é o coco seco, né? Mas o coco mesmo, você vai tirar a água dele, vai usar 200 gramas de coco para 1 litro de água, tá? Isso para fazer o leite para tomar. Você quer fazer um leite de mais grosso, um leite de coco, para você usar ele para você fazer qualquer receita, aí você vai aumentar. Em vez de usar 200 gramas, você vai usar 300 gramas de coco, bate num litro de água, corta o coco, não precisa tirar a casca, você vai coar depois, dá na mesma. Bate bem batido, corta ele em pedaços pequenos, né? Para o seu liquidificador não pesar tanto, bate bem batido, depois coa, está pronto o seu leite de coco. Se você for usar ele para fazer qualquer receita de culinária, você põe 300 gramas. Se você for fazer o leite de coco para tomar, para não ficar muito pesado, muito forte, você vai usar 200 gramas. Só aumenta a quantidade. Ah, aquele resíduo que sobra depois que eu passo na peneira, eu jogo fora? Não precisa jogar fora. Transforma aquilo numa farofinha, que ali também está cheio de nutrientes, de fibras, né? Você pode pegar aí, ó. Às vezes a gente sempre tem um restinho na geladeira de uma abobrinha ou qualquer um restinho. Se não tiver nada, né? O que você pode fazer? Bateu o coco ou a castanha, aquele resíduo, você pega, põe um pouquinho de azeite numa panela, cebola, um pouquinho de alho, põe a castanha, deixa fritar um pouquinho, põe uns ovos, depois mexe tudo, deixa cozinhar um pouco e depois mexe a farinha e bastante cheiro verde, dá uma farofa super nutritiva e deliciosa. Aliás, alimento, a gente tem que usar ele num todo, não desperdiçar nenhuma parte dos alimentos. Todos os alimentos são cheios de nutrientes, todas as cascas, todos os talos, enriquecer seus alimentos. Se fazer uma couve, sobrou aquele talo da couve, o que você pode fazer? Bate os talos da couve com 1 ou 2 limões, se tiver umas folhinhas de hortelã, você põe, ou se você não tiver uma casca de abacaxi junto com talos de couve, pega a casca de um abacaxi, os talos de couve, umas folhinhas de hortelã, bate com 1,5 litro de água, depois coa, adoça, fica um suco super nutritivo, delicioso. Aproveitar os alimentos num todo é uma forma inteligente de combater e prevenir a desnutrição, porque tem muita gente que tem desnutrição por ter uma alimentação não muito saudável, né? Come muita massa, come muito pão, são alimentos pobres em nutrientes. E quanto mais você aproveitar os alimentos, quanto mais você usar alimentos de verdade, menos alimentos industrializados, temperos industrializados,
alimentos processados, tudo isso vai melhorar a sua saúde num todo. E isso também vem melhorar muito a função do intestino, que é fundamental ter um bom funcionamento intestinal para a nossa saúde num todo. Todas aquelas pessoas que passam 1, 2 dias sem ir ao banheiro, tem pessoas que ficam até mais uma semana, tem que ter um olhar, cuidar melhor desse intestino, tomar mais água, comer mais frutas, mais legumes, mais fibras, mas não adianta você comer fibra se não tomar água. As fibras, se você não toma água, se ingerir fibras e não tomar água, é o contrário, vai prender o seu intestino. Então, o que é importante quando seu intestino não funciona bem, para você não ficar dependente de remédios para intestino, é comer muita fibra e tomar muita água, né? E as fibras se encontra essas fibras na linhaça, no psyllium, tá? Quem o intestino não funciona bem, usar o psyllium, que é uma fibra maravilhosa, que ajuda muito no bom funcionamento intestinal. Você pegar uma colher de sopa de psyllium e bater de manhã uma colher de sopa de psyllium com suco de mamão e tomar todo dia de manhã e tomar bastante água vai ajudar a funcionar melhor o seu intestino. Então tenha um olhar melhor para a sua alimentação num todo, aproveitando os alimentos num todo, não jogando nenhuma parte fora e quanto mais natural, se for só alimentação, lógico que de vez em quando, nada contra enfiar o pé na jaca, mas no dia a dia, ter uma alimentação mais saudável possível, tomar bastante água, ter uma noite de sono boa, fazer meditação, fazer yoga, tirar pelo menos 15 minutos todo dia para você fazer uma meditação, fazer alguns exercícios de respiração, porque a respiração melhora a oxigenação do cérebro, melhora o nosso lado emocional, e é muito importante. Então tenha um olhar melhor para a sua saúde num todo, que é o bem maior que nós temos, né? E vamos ver se a doutora Patrícia já está aqui para nos orientar sobre incontinência. Ela está chegando, a doutora Patrícia Gonçalves. Ela vai nos falar da ginecologia. Doutora, obrigado. Olá, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite, um beijo a você, um beijo a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar com você sempre. Muito obrigada pela confiança. Obrigado você, doutora. Doutora, incontinência é uma coisa que incomoda muito as mulheres, né? E, Sim. e tem, às vezes, durante muito tempo, teve um olhar que a incontinência só se tratava com cirurgia. Isso é mito ou é verdade? Então, durante bastante tempo, as mulheres que eram acometidas de frouxidão do assoalho pélvico, né? Então, elas tinham uma frouxidão do relaxamento, um relaxamento exacerbado de todos os ligamentos que sustentavam o assoalho pélvico, acabavam sendo submetidas à cirurgia. Hoje tem vários tipos de cirurgia, não só a colpoperíneoplastia, como nós chamamos a cirurgia de períneo, né? Que as mulheres falam, já operei o períneo. Então, a colpoperíneoplastia é não só o levantamento da bexiga que estava frouxa, também como o do próprio intestino, que ficavam os ligamentos mais relaxados. Então, antigamente, nós fazíamos muito mais cirurgia do que hoje em dia se faz. Mas também tem uma coisa, André. Antigamente, o parto natural, ele não era assistido da maneira que é hoje. Muitas mulheres acabavam ganhando os seus bebês de uma forma não bem assistida. Então, acabavam tendo uma frouxidão maior. E durante o período da menopausa, essa frouxidão ela exacerba pela perda do colágeno, pela perda hormonal. Então, isso faz com que exacerbe essa queda da bexiga, que nós podemos dizer
aí para a telespectadora, para as mulheres que estão nos assistindo, entenderem melhor. Doutora, as mulheres que teve filhos, ela tem uma possibilidade maior de ter incontinência. Mas isso não é uma regra, não. Isso acontece com mulheres mesmo que não têm filhos, né? Exato. Um dos fatores que também pode colaborar para que a mulher tenha uma perda urinária involuntária, independente de ter tido parto normal, independente até de ter tido filhos, pode ser que a mulher tenha tido filhos por cesariana ou nem ter tido filhos. Essa mulher com queixa de perda urinária involuntária pode ser até pelo sobrepeso. Então, ela tem um aumento do peso com um aumento do volume abdominal que pesa sobre a bexiga. É interessante porque eu tenho aqui uma maquete que dá para ver bem a anatomia, André. Dá para ver bem? Ah, Dá para enxergar? dá Então, sim. Dá. essa é a anatomia como se a mulher tivesse cortada ao meio. Então, nós estamos vendo Hum. só uma parte da mulher. Da Isso pelve da mesmo. mulher. Então, aqui a bexiguinha, né? A uretra da mulher, que não é tão longa quanto a do homem, tá? Aqui o útero e a vagina. E aqui atrás, então, a parte do intestino. Quando a mulher tem um assoalho pélvico frouxo, isto é, os ligamentos que sustentam a bexiga ficam mais frouxos, essa parte posterior da bexiga sobrecai a vagina. Então, ela vai pesar sobre a vagina. Então, é quando tem uma protrusão da própria parede da bexiga sobre a vagina e vai dar para notar através da entradinha da vagina. Então, Uhum. quando nós visualizamos essa parte da bexiga que está sobreposta à vagina, pode ser que ela tenha frouxidão do ligamento, e então pode ser cirúrgico, ou pode ser pelo sobrepeso, o aumento do peso sobre a própria bexiga. Então, uma das causas da perda urinária, às vezes, não é pelo ligamento que nós temos que, através da cirurgia, levantar a bexiga. E sim, Tá. com a perda de peso, exercício físico, alimentação saudável, ela já corrige esses ligamentos. Olha que legal isso. A fisioterapia é bem indicada, doutora? A fisioterapia, em alguns casos, como bem lembrado por você, é muito bem indicado. Então, os exercícios pélvicos com especialistas, existem fisioterapeutas que são especialistas em exercícios pélvicos específicos para incontinência urinária, para perda urinária involuntária. Aí já não diz respeito à cirurgia. Aí diz Tá. respeito a fortalecimento dessa musculatura com correção desses ligamentos. Uma das coisas também que fortalece muito e ajuda coadjuvante a própria fisioterapia é o laser vaginal. Então, Ah, tá. o laser vaginal, ele veio para revolucionar, Que porque maravilha isso, hein? é uma tecnologia segura, indolor e muito eficaz. Então, não é para as pacientes que necessitam de correção cirúrgica. Isto é, quando os ligamentos estão tão frouxos que a bexiguinha quase que sai pela vagina. Não é esse caso é cirúrgico. Porém, quando as mulheres têm incontinência urinária por frouxidão dos ligamentos que sustentam a bexiga, aí então o laser associado até a fisioterapia pélvica vai funcionar muito bem. Às vezes nem vai precisar de fisioterapia. E quais são esses Olha, casos? É muito comum quando a mulher tem essa queixa, perde involuntariamente. Então, tem muitas mulheres que queixam, eu tô
andando na esteira, ou eu estou correndo na esteira, ou fazendo exercício de pilates e eu perco um pouquinho de resíduo da urina. Por quê? Porque o rim Até uma tosse, né? Até uma tosse, né, até doutora? um Às vezes pequeno, acontece, né? isso, até uma tosse, um É, pequeno esforço. é. Então, o que acontece? Muitas vezes, a mulher, o rim vai funcionando, vai filtrando toda a corrente sanguínea e o excremento do sangue, que é impureza, que vai ser eliminado, vem então através do líquido que é a urina para dentro da bexiga. E esse rim, ele não filtra tudo de uma vez. Ele vai aos poucos, ao longo do dia, filtrando. Aí dá vontade de fazer xixi, nós vamos ao banheiro, isso com homem, com mulher, porque o rim está funcionante, graças a Deus, porque ele é um dos nossos filtros. E o que acontece? A bexiga, muitas vezes, começou a encher, então ela tem um resíduo pequeno. Porém, o ligamento que dá sustentação do esfíncter acaba sendo frouxo, muitas vezes pela própria menopausa. Então, a perda do estrogênio, a perda hormonal, faz com que ela tenha uma frouxidão pela perda de colágeno e de lubrificação, ela tem uma frouxidão desse ligamento. E quando ela vai fazer um movimento brusco, como disse você, tossir, ou rir, ou se levantar, fazer pilates, caminhar na esteira, esse resíduo inicial, ele se perde involuntariamente. Então, E nesse causa caso, muita limitação, né, doutora? Nesse caso, né? exato. As mulheres ficam E, muito limitadas, né? e isso, André, faz com que as mulheres tenham muita vergonha. Muitas vezes até de falar, até de Já pensou? verbalizar, por Doutora, e medo a até do água também. preconceito. As mulheres, por insegurança, deixam de tomar água, que vem outras consequências depois, infecção urinária, né? O intestino não funciona bem. Então, são várias causas que as pessoas. Desculpa, a pessoa precisa tratar a causa. Não adianta ficar usando paliativos, né, doutora? E cada Sim, caso é uma indicação, que às vezes precisa de entrar, igual você colocou. Às vezes precisa fazer reposição hormonal, né? Que essa mulher que está com muita secura vaginal, mulher da menopausa, precisa, às vezes tem uma medicação também que vai ajudar, né? E também o laser. Às vezes tem casos que precisa de somar um todo para que tenha um bom resultado, né? exatamente. O quanto mais conservador for o tratamento, tanto melhor. Quanto menos invasivo for, por exemplo, quanto menos nós abordarmos, termos que abordar cirurgicamente, tanto melhor, porque isso é de uma forma natural. Então, quanto mais natural possível, é lógico que existe medicação adequada, existe o laser, porém são tratamentos não invasivos, para não expor a mulher a um risco cirúrgico, a um risco hospitalar ou o que o valha. Então, é necessário nós abordarmos clinicamente cada caso e indicarmos o tratamento especial para cada caso. Durante muitos anos, a cirurgia, o períneo, foi feito muito. Uma quantidade era assim, feito uma coisa absurda, né, doutora? Hoje se diminuiu muito. Então, hoje tem até outros tipos de tratamento. Existe uma tela que nós colocamos nessa região também, quando tem a bexiguinha caída, frouxos os ligamentos, nós colocamos uma tela e levantamos com uma tela essa bexiga. Também é um tipo de cirurgia. Porém, cada caso é um caso. O períneo, ele deve ser feito quando nós também temos uma rotura desse períneo. Isto é, ele passa a não ser mais um períneo íntegro, anatômico. Tá. Ele passa a ter uma frouxidão. Então, a mulher tem uma dificuldade, inclusive, para ter atividade sexual. Então,
Isso Nossa. tem de ser corrigido. Aí nós lançamos mão dessa técnica que é a cirurgia de colpoperineoplastia, que é a cirurgia do períneo, como as mulheres comentam. E outra coisa, a mulher de hoje não tem que se fechar, né, doutora? Não, tem que procurar ajuda, procurar um profissional. Para que ficar sofrendo, tendo todas essas dificuldades que não é fáceis, né? Limita muito essa mulher de fazer tanta coisa, de ter até uma vida sexual mais ativa, né? Então, quer dizer, ela fica muito limitada e desnecessário. Você tem hoje uma gama enorme, como você colocou, de tratamentos, de repente pode ser uma coisa tão simples, né? E aquela pessoa fica sofrendo com aquilo desnecessário, né? E é bem lembrado isso, porque as mulheres elas sofrem de um preconceito de outra pessoa externo, mas dela mesma. Eu não vou na academia porque senão eu vou fazer xixi nas calças. Eu não vou sair porque eu tenho que ficar pondo o absorvente íntimo e acaba ficando com odor. Então, esse transtorno passa a limitar a vida da mulher, não só na atividade sexual, mas no dia a dia. Então, ela Sim. passa a desgostar de si. E de jeito É, nenhum isso pode acontecer. Nós temos vários recursos. Eu gosto muito, tanto quanto você, André, de passar as receitas da vovó, né? Então, sim. sempre ajuda. Um banhinho com algodão e chazinho de camomila, adequar o pH vaginal. Então, isso é muito importante. A gente sempre adequar o que é natural, o que é melhor para a mulher. É verdade. E outra coisa, não ficar sofrendo se tem jeito, né? E hoje quer dizer, os tratamentos são muito mais eficazes e muito menos agressivo. Lógico, se é Exato. um caso de cirurgia, tem que enfrentar também e fazer cirurgia. O que não pode é a mulher ficar passando por essa situação tão desagradável, né, doutora? E não tomar uma atitude, né? Exato. Exato. Isso faz parte da humanidade, isso faz parte da história da mulher num período, pode acontecer, com muitas mulheres pode não acontecer, mas se vier a acontecer, é procurar um profissional e fazer um tratamento, né? E também, André, nós temos que passar por uma avaliação adequada com um profissional que vá Sim. avaliar não só um exame físico, mas também ouvir a história dessa paciente. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que veio encaminhada pela Nora. A Nora já era minha paciente e ela estava perdendo urina e foi avaliada, já era uma paciente na pós-menopausa, ela já tinha tido a menopausa, que é a última menstruação, e aí então o profissional que avaliou disse, olha, vamos ter que fazer a cirurgia de períneo. Ela tinha 69 anos na ocasião, era uma mulher ativa, uma mulher que fazia exercício físico, corria na esteira, uma mulher que se cuidava e olhava para si e tinha vida sexual ativa. Então, ela falou, mas, meu Deus, será que não vai me incomodar a cirurgia do períneo? Porque já vai ter um fechamento do meu períneo, ela pensou. E então ela comentou com a Nora, e a Nora pediu para ela passar em outra avaliação. Ela veio comigo e eu disse, olha, o períneo da senhora é muito atrofiado, ele está sequinho. Então, por conta disso, eu acredito, na minha opinião, que não seja o mais adequado fazer a cirurgia do períneo nesse momento. Porque ela não tinha a bexiguinha caída, né? Não tinha o ligamento frouxo. Era só a uretra, que é esta região, tá? Então, Tá, aqui é um esboço de uma maquete, né? Então, aqui é o tá. clitóris, aqui é o pequeno lábio, aqui é a entradinha da vagina, aqui é a uretra. Essa região, ela Uhum. tem um esfíncter, ela tem um fechamento natural, que quando, então, nós vamos segurando a bexiga, é o esfíncter que trava para nós bloquearmos a saída involuntária. Porém, com a perda do estrogênio, com a perda hormonal, esta mucosa vai ficar mais ressecada e o esfíncter vai ficar entreaberto.
E assim como ela fazia a movimentação, ela tinha perda urinária, involuntária. Aí eu sugeri a ela que fizesse o laser vaginal. O laser vaginal é um tratamento indolor, que é como se fosse um ultrassom transvaginal, que nós colocamos, introduzimos o transdutor dentro da vagina, ele vai vibrar, liberando o laser em toda a mucosa, em toda a parede da mucosa. E aqui nessa região nós fazemos o laser externo, como nós fazemos no rosto. Passa-se um Sim. anestésico local e faz. E aí, então, são 3 sessões o tratamento e nós fizemos essa primeira sessão. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, ela mandou um áudio emocionado para a Ai, que minha secretária, bacana. dizendo que pela primeira vez em alguns anos ela conseguia fazer exercício físico sem perder urina. Olha, que bacana Então, isso, doutora. é É, muito é gratificante isso, satisfatório, né? É, porque é, no caso é. dela era o mais adequado, né? Sim, sim. Às vezes precisa fazer uma reposição hormonal, tem que fazer o laser, tem que ser avaliado, né, doutora? Cada caso é um caso, Cada né? caso. O importante Sim. é avaliar, né? Doutor, e essa patologia da incontinência urinária, ela pode ser confundida com outra patologia? Então, nós temos algumas derivações, como por exemplo, o prolapso uterino, que muitas vezes tem que ser, aí é corrigido cirurgicamente, não tem jeito, tá? Não tem laser, não tem fisioterapia. O que significa o prolapso uterino para nos confundir? Então, muitas vezes a mulher tem uma frouxidão do ligamento que sustenta o útero. E esse Tá, útero, então, ele vai descer. Tá dando para ver, André? Ele tá, desce e tá. exterioriza a vagina. Então, Aham. isso tem que ser corrigido, porque senão, olha, pode até às vezes o próprio atrito na calcinha fazer com que a mulher tenha uma feridinha no útero, por Olha conta como é da que é sério frouxidão. isso, hein? Ele desliza, não sei se está dando para ver, ele Dá, desliza dá para ver. pela vagina. Então, Aham. isso pode confundir, achando que é só a parede vaginal que deslizou e, na verdade, não. É o útero que deslizou. Isso pode confundir. Por isso que tem que ser feito um exame físico completo, além do exame ginecológico. E tem mulheres que, quando tem secura vaginal muito acentuada, até de colocar uma roupa íntima, uma calcinha, qualquer coisa que encosta, incomoda muito, né, doutora? E às vezes a pessoa fica convivendo com isso, tão desnecessário, fica sem qualidade de vida, né? Então tem que ir procurar um profissional, ver realmente o que está acontecendo, para que isso não venha te trazer causas piores, né? Consequências piores, né? Então Consequências, sempre é isso. muito importante ter uma avaliação de um profissional, né? E da área, que isso é mais importante, especialidade, é da área que você vai ter mais certeza daquilo que você está fazendo, né? Aham. E nós temos que saber como fazer a higiene, principalmente as mulheres que têm a bexiguinha mais caída, né, que têm infecção urinária de repetição, sempre tem que saber como fazer a higiene, usar um sabonete neutro, adequado. Eu sempre oriento para usar sabonete de glicerina, pode ser de qualquer marca, mas sendo de glicerina, neutro, com pH neutro, para poder manter esse pH vaginal. Porque muitas vezes, Tá. por conta da parede da bexiga caidinha, mais frouxa, a mulher tem infecções urinárias de repetição, às vezes até por atrito na relação sexual. Tem muito caso, né, doutora, de infecção urinária repetitiva demais, né? E às Tem. vezes até a troca de um sabonete, de uma orientação, né? Às vezes um creme vaginal que a mulher vai Exato. usar, quer dizer, né? Então, assim, tem que ter orientação de um profissional, né? Não adianta usar aquilo que o vizinho está usando, o médico passou para a minha vizinha, o caso da sua vizinha não é igual ao seu, né, doutora? Não vai Isso ficar é. usando produto da vizinha, não. Porque cada caso é um caso, né, André? Às vezes É, tem é alguma verdade. infecção, alguma alergia.
cada mulher reage de uma maneira, cada mulher tem um tipo de resposta. Então, nós temos que adequar o tratamento individualizado, né? Para que seja eficaz para aquele corpo, para aquela naquele caso. mulher. Não é verdade? Sim. Às vezes elas É. referem secura vaginal, e como você bem lembrou, o tratamento pode ser que tenha que fazer o laser vaginal, ou pode tratar com creme hormonal, ou pode até o óleo de coco lubrificar a vagina e Que é fazer com maravilhoso que o óleo ela de não coco, né? tenha É. atrito, né? Sim, é verdade. Bem lembrado, doutor. O óleo de coco é maravilhoso. Tem o ácido laurico, que é maravilhoso no óleo de coco, né? Sim, e ajuda muito, faz uma camada É, protetora e é tão baratinho, tão natural, é, não irrita a é. mucosa vaginal. Isso ajuda muito a mulher. É por causa do pH vaginal, precisa ter muito cuidado com o que usa, né, doutora? Não pode ir Sim, usando qualquer coisa, não, né? sim, porque às vezes a mulher acaba desenvolvendo uma vulvovaginite, uma infecção vaginal de repetição, e não conseguimos tratar o agente etiológico. Muitas mulheres até dizem, eu estou com candidíase de repetição, e não sabe da onde é a cândida. Então, bem lembramos que a cândida é um fungo que nós temos na nossa flora intestinal. E conforme o pH da vagina, a cândida, ela migra pelos vasos linfáticos para dentro da vagina. Então, é muito comum as mulheres que têm candidíase de repetição terem o intestino preso. Como você estava bem dizendo no começo, né? Eu ainda não tinha entrado, mas eu estava escutando você dizendo sobre o intestino, todas essas receitas que são fundamentais. Tudo que é natural, tanto melhor para a saúde, tanto mais saudável, e o metabolismo humano se faz renovar todas as vezes que nós consumimos um produto natural, uma boa alimentação, exercícios físicos, né? Então, vale lembrar, a cândida, assim como outras bactérias, compõe a flora intestinal e ela migra para a vagina pelos vasos linfáticos, isto é, não é por contaminação de fezes, e sim por dentro, quando o pH vaginal está alterado. E como que o pH vaginal pode alterar? Por várias alterações metabólicas, desde diabetes, a própria gestação hormonalmente pode alterar o pH vaginal. Hipotireoidismo pode alterar o pH vaginal pelo desequilíbrio do metabolismo da tireoide, que faz o nosso equilíbrio orgânico. Uma gripe exacerbada, o uso de antibióticos irregularmente, sem muitas vezes prescrição médica, altera. Doutor, o antibiótico está controlado, mas mesmo assim as pessoas ainda tomam resto de antibiótico de outras pessoas, conseguem comprar em algumas farmácias. Isso não pode, né, doutora? É muito sério isso, né? É muito Tomar sério. antibiótico sem ser indicado, não pode, né? Sem ter indicação médica precisa, né? Então, É nós verdade. entramos com antibiótico que vai matar as bactérias, sim, mas também pode alterar a flora normal do nosso corpo, como é a própria flora vaginal. Então, todas essas alterações metabólicas acabam fazendo com que haja alterações vaginais também. Doutora, na gravidez, a incontinência, qual a ligação que tem? É o mesmo mecanismo, André, e essa pergunta é muito pertinente porque tem muitas grávidas que perdem urina. Primeiro que na gravidez, pelo aumento do volume do sangue filtrado, o rim filtra mais, e isso é saudável, porque está tendo um grande aporte de volume de sangue, e o rim filtrando mais, a mulher tem mais vontade de fazer xixi. E com o aumento dessa pressão intraabdominal pela própria gravidez, e aqui eu vou mostrar,
Eu adoro dar aula, né, André? Então, Maravilhoso isso. Essa ilustração é perfeita, que as pessoas entendem muito melhor, doutor. É tão bacana isso. isso, esse O cuidado que você bebezinho, tem. o bebezinho dentro do útero, né? A bexiguinha, olha o tamanho da bexiguinha, André. Ela É, está comprimida aqui, né? é Pelo verdade. peso. Então, É. conforme vai aumentando o volume uterino, vai pesando sobre a bexiga. E com isso, a mulher pode ter uma perda urinária. Com um pouco de resíduo urinário que tem dentro dessa bexiguinha, que é esse triângulo, ela pode ter perdas urinárias. Isso é cirúrgico? Não. Isso é fisiológico pelo aumento do volume abdominal. Tá certo? Dá para ver, André? Dá perfeito, doutora. Bacana, isso, essa ilustração é muito legal. E tá o bebê aí, dá para ver de longe. Que lindo, né, doutora? Como é lindo isso, né? O corpo humano, o Corpo corpo da humano é mulher lindo. é uma coisa sagrada, né? Uma coisa divina, uma coisa de Deus mesmo, né? Eu Gerar um adoro. filho, né? Que coisa mais linda que é isso, né? É maravilhoso. É verdade. É. Doutor, até quantas vezes as pessoas podem acordar à noite para fazer xixi, que é o natural, que é o normal? Essa pergunta também é bastante importante. Normalmente, quando a pessoa ingere muito líquido à noite, então depois das 20 horas, se essa pessoa vai dormir lá pelas 22, 23 horas, com certeza ela vai acordar no mínimo uma vez. Agora, existem duas situações, uma é fisiológica e a outra é patológica. Então, Tá. quando a pessoa fisiologicamente, a mulher está gestante, ela vai acordar mais vezes, porque o peso do volume do útero vai comprimir a bexiga, então ela vai acordar no mínimo uma vez, até duas, três vezes. A terceira vez já é amanhecendo. Normalmente isso pode acontecer. Isso é uma situação fisiológica, natural, porque a mulher está gestante. Então, conforme vai passando os meses, o útero vai aumentando pelo crescimento do bebê e vai comprimindo mais a bexiga. Então, ela vai acordar mais vezes. Agora, uma situação patológica que não é normal é, por exemplo, o diabetes. O diabetes, ele cursa com uma alteração da filtragem do sangue pelo rim, porque o diabetes pode alterar o rim. Então, isso sim pode fazer com que, se tiver um diabetes descompensado, pode fazer com que a pessoa até vá mais vezes à noite do que ela vai durante o dia. Então, nós temos que ficar atentos a patologias. Muitas pessoas acabam até percebendo que tem alguma coisa alterada e quando vão ver estão diabéticas porque começaram a fazer xixi mais à noite do que faziam durante o dia, tá? Agora, a ingesta de líquido deve diminuir, deve ser alta, deve ter bastante ingesta durante o dia e diminuir a ingesta de líquido após as 18 horas até as 20 horas, moderadamente. E depois disso, então, a pessoa se prepara para dormir, para não ter que acordar de madrugada. Doutor, muita gente acha, por falta de orientação mesmo, que algumas atividades físicas pode acelerar a incontinência urinária. Pelo que você colocou lá no começo, é o contrário, né? É Então, porque já tem, né? a atividade física, muitas vezes, ela exacerba uma incontinência urinária que já existia, ou pelo ligamento frouxo da bexiga, ou por frouxidão do próprio períneo. Então, isso pode acontecer e ir aumentando. Mas tem uma situação, André, que você fez esse comentário e é bem interessante. A mulher, por exemplo, que não pegava peso e ela passa a pegar peso. Com o passar da idade, a frouxidão de todos os ligamentos que a mulher acaba tendo pode fazer com que ela tenha uma protrusão, isto é,
um relaxamento da parede da bexiga. E isso faz com que ela tenha um peso por fazer muita força. Aí ela perde mais urina. Doutor, então quer dizer, na menopausa, tudo isso na mulher pode acentuar muito mais a incontinência urinária. Então, assim, para prevenir, quanto mais cedo ela tem um olhar melhor para a alimentação dela, atividade física, na menopausa ela ter uma menopausa mais equilibrada, isso também pode vir a prevenir uma incontinência urinária também, além de todos os benefícios, né, doutora, na menopausa? Sem dúvida, André, sem dúvida. Quanto maior a qualidade de vida, quanto melhor a qualidade de vida desta mulher, tanto melhor ela vai responder na pós-menopausa. Então, a mulher que faz exercício precoce, porque o que a gente observa, André? Muitas vezes a mulher começa a fazer exercício só porque engravidou. Aí ela faz exercício durante a gravidez, porém, ela depois para. Não faz exercício. Ou então ela diz, eu preciso fazer pilates, eu preciso fazer caminhada, porque o meu triglicérides está alto. Ou porque eu estou sobrepeso. Então ela começa tardiamente. O ideal é que nós façamos toda essa qualidade de vida melhorar ao longo dos anos. Quanto mais precoce, melhor, né? A mulher tem que saber que um dia ela vai entrar na menopausa e quanto mais cedo ela começar a cuidar, né, doutora? Melhor, não é? Sim, e é interessante porque na pandemia tudo parou, né? Então as academias É verdade. pararam, né? O trabalho parou, André. Então o financeiro do ser humano diminuiu muito. E não É dava verdade. mais para fazer, né? A gente não saía nem na rua. Então, É, o que eu observei é que algumas mulheres começaram a ver tutoriais. Tutoriais de yoga, tutoriais de exercícios, de meditação e fazer em casa. E isso ajudou muito, porque muito. melhorou inclusive a psique dessa mulher. E com isso É agora, verdade. porque uma hora ia passar, está passando aos poucos. Nós já estamos vacinados, muita gente, né? Outras já estão para vacinar. Então isso nos traz também esperança. E essa esperança faz com que nós tenhamos um olhar diferenciado. Opa, não preciso gastar dinheiro, eu consigo fazer sozinho, né? Eu consigo É, ver e me encaminhar, mas tem que querer, não pode deixar de se gostar. é mesmo, doutor. E outra coisa, não é porque adquiriu esse exercício, né, nessa pandemia, não deixar isso para lá depois, né? Isso tem que Sim, levar para o resto da vida. Isso é qualidade de tem. vida, melhora a oxigenação do cérebro, vai melhorar o emocional, melhora você num todo, né? Previne tantas doenças e de repente não está gastando nada, é só boa vontade mesmo e querer, né, doutora? É verdade. Isso é muito importante, porque a gente não pode É, parar, ficar assistindo é, só as notícias ruins, né? Como é. foi, nossa, foi terrível. E graças a Deus, Tortura. nós estamos com pessoas como você, que está aí nesse canal maravilhoso. Isso eu não estou falando porque é Obrigado, porque eu doutora. gosto, para mim é importante, eu também sou mulher. Né? Então eu também tenho que ter essa visão para mim. Antes de cuidar dos outros, eu preciso me cuidar. Não é verdade? Eu Fiquei preciso incoerente, né, acreditar no que eu doutora? falo, É verdade, senão fiquei totalmente incoerente, é verdade, e bem não é? colocado, né? Eu faço parte desse grupo, né? É Eu me verdade. cuido também, né? É verdade. Doutora, me passa só, como é que as pessoas marcam consulta com você? Você continua dando consulta online? Acho que consulta online vai ficar, não vai, doutora? Tomara, Eu né? acho que vai, eu acho que vai. Mas assim, eu sou
das antigas, né? Eu brinco com os meus alunos, eu sou das antigas. Gosto de examinar mesmo, né? Eu Com a mão na gosto, massa, é legal isso, eu é verdade. É. preciso examinar. Então, eu tenho, por exemplo, a semana passada atendi online uma paciente de Ribeirão Pires. E ela precisava passar na primeiro atendimento, que eu fiz uma anamnese completa dela, né? E já fiz a solicitação de alguns exames complementares online, com assinatura digital que eu tenho, já encaminhei. Então, ela vai vir já com os exames em mãos, para que eu possa examiná-la, porque é importante um bom exame físico, para que nós É. possamos identificar pela visão, pela audição, pelo tato, pela visão, o que está de alterado ou se está tudo normal, se Deus quiser, né? Então, é uma paciente, nesse caso, que vai se casar em dezembro, mas já está fazendo os pré-nupciais. Olha que importante, né? Que bacana isso, né? É a conscientização, né? Da Sim, prevenção. sim. Doutor, e outra coisa, a consulta online, ela te facilita nessa questão de você já pedir os exames, a paciente chegar com os exames. Também tem essa coisa que é bacana, né? Que ajuda E, muito, né? e essa coisa da assinatura digital para o médico, né? Então, a solicitação de exame ou mesmo prescrição médica com QR Code, isso facilita muito para a paciente já agendar, já marcar. Ainda hoje, uma paciente que estava com sintoma de infecção urinária acabou dizendo para mim por telefone, ela me ligou na hora do almoço, eu já fiz a solicitação para ela não perder tempo e já agendar o exame dela, e aí ela já volta com o resultado ainda essa semana comigo. Corta caminho, né, doutora? Adianta, É, adianta a vida, né? adianta. É Acelera. verdade, é muito bacana isso. Como é que as pessoas te acham, doutora? Doutora Patrícia Gonçalves. Então, tem o meu Instagram da clínica, do meu consultório, que é doutora abreviado, DRA abreviado, underline, Patrícia Goncalves, que é o Gonçalves sem o cedilha, com S de sapo no final. Então, é doutora underline, Patrícia Goncalves, tudo junto. E tem o WhatsApp aqui do consultório, que fala direto com a minha secretária, que é o 11 94466 3223. Ó, 11, então isso. Pois não. marca este telefone da doutora Patrícia Gonçalves, procura ela nas redes sociais, é DRA online, Underline. underline Patrícia Gonçalves sem Cedilha. o C cedilha, Isso. o telefone 011 944663223. Marca aí o telefone, doutora Patrícia Gonçalves, 011 944663223. Qualquer tratamento ginecológico que as mulheres precisar, nós estamos falando hoje sobre incontinência urinária, mas qualquer orientação que a mulher precisar, procura a doutora Patrícia. Doutora, achei muito bem colocado você falando que é preciso examinar, precisa de ver, porque o ser humano ele é um todo, né? Às vezes foi o que você falou, de repente a mulher está tendo uma questão vaginal e está ligado à tireoide, né? Exatamente. Totalmente oposto, né? Quer dizer, o ser humano é um todo, você tem que analisar ele num todo, né? Sim, e é um metabolismo como um todo. E nós temos que identificar, muitas vezes, não é só um problema de infecção urinária, tem uma candidíase associada, então nós temos que identificar. E a candidíase veio por quê? Porque não foi identificado um diabetes, que está muito no início, que dá para a gente controlar. Então, tem casos assim que nós temos que ver individualizadamente. Não dá para generalizar, não dá para atender de qualquer maneira, tem que ser individualizado cada caso. Cada caso é um caso mesmo. A candidíase você tem que saber por que, que está por que está acontecendo com aquela mulher que ela está tendo candidíase
constante, né? Qual a causa dessa candidíase, né? Sim, você havia Então, falado dos probióticos, o quanto é importante, né? O probiótico, os é, lactobacilos, para a flora intestinal e vaginal. sim. Hoje você tem uma gama de produtos maravilhosos, né, doutora? É só ter uma orientação, fazer direitinho, até alimentação, né? Menos alimentos industrializados, porque tudo isso também, isso vai mexer no corpo do ser humano num todo, né? Na mulher, Sim. mesmo as doenças vaginais, pode ser muito causado pela alimentação, né? Excesso de açúcar, alimentos industrializados, temperos industrializados, né? Alimentos com condimentos e conservantes, né? Então, tudo isso pode causar esse desequilíbrio hormonal das mulheres, o desequilíbrio do pH que você falou, né? Vaginal também, a alimentação pode desequilibrar esse pH e ter todas essas causas também. Então, orientação com uma profissional preparado é o melhor caminho que tem. E a doutora Patrícia, você pode marcar o horário com ela e fazer uma consulta. Seu consultório é onde, doutora? Na Pompeia. É continuação Na da doutora Pompeia. Arnaldo. Isso. Super fácil de encontrar, gente. Ó, Perto e da Vila marca o telefone. Madalena, perto da Avenida Sumaré. É perto, é bem Tá localizado. muito bem localizado. Então, marca o telefone, manda o WhatsApp, marca o horário com a doutora Patrícia Gonçalves, 944663223. Se for fora de São Paulo, 011 944663223. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Gostaria de colocar mais alguma coisa, doutora? Como? Eu não ouvi, falhou um pouquinho. Gostaria de colocar mais alguma coisa para as pessoas que estão em casa? Ah, sim. Eu gostaria de dizer para a mulher aquilo que eu sempre digo: a melhor medicina é a prevenção. Então, o melhor cuidado com você é prevenir algumas doenças, é prevenir alguma alteração fisiológica que seja no seu corpo. Então, desde que você se alimente de bem, pratique exercícios físicos, se olhe no espelho, se conheça, se toque, conheça teu corpo, se ame, porque isso é fundamental para a prevenção de algumas doenças que tudo no começo pode ser tratado e curado. Então, nós precisamos desse olhar, desse cuidado, porque é melhor nós irmos ao médico, né, André, uma vez por ano para fazer um controle, para fazer um check-up. Sim. Mas, Isso, se nós... isso tem que ser isso tem que ser obrigação, né, doutora? A mulher tem que ter essa obrigação com o corpo dela, com a saúde dela. A Fátima Bernardes mesmo, que é uma pessoa, falando de uma pessoa conhecida, mas foi num exame de rotina que ela descobriu que ela estava com um câncer de útero, né? E Sim, isso, quantas mulheres não acontece isso, né? E exatamente. tirou, tratou e curou, que bom, né? Exato. Então, isso é muito importante, a mulher se conhecer, porque às vezes a mulher tem vergonha de se tocar, às vezes no corre-corre, não olha nem no espelho, penteia o cabelo, né? E sai É, para é, trabalhar. Mas nós temos que olhar para nós, cada um do ser humano, seja homem, seja mulher, nós precisamos olhar para nós com carinho, nos gostar, nos tocar, nos conhecer, para que tudo que seja alterado, seja pego no início, para nós termos é verdade. tratamento. É verdade. Às vezes a mulher, quando se toca no banho, né, doutora? Ela pode encontrar, opa, tem uma coisa aqui diferente. Vou procurar Isso. uma profissional. Pode não ser nada, né? Aham. Mas pode ser, né? Mas também pode ser, né? Por via das dúvidas, não tem que deixar passar muito tempo. O mais rápido possível, procurar a orientação de um profissional e fazer o exame, até para tirar aquilo da cabeça, é essencial e necessário, né, doutora? Sim, isso é muito importante, porque às vezes a gente não percebe. E uma dica que eu vou dar, André, que eu gosto muito dessa dica, para você não se perder no seu controle,
faça os exames no mês do seu aniversário, porque assim você não Legal isso. esquece, É né? verdade. Muito bacana. É, Eu muito acho, eu legal. acho fundamental isso. Nós precisamos ter um norte. E muitas É, vezes nós esquecemos. Eu vejo as mulheres às vezes esquecem a data da última menstruação. Então, sempre é. relacionar a algum fato que aconteceu naquele mês. Se teve um feriado, se teve uma festa, se teve o início